vamos fechar nossos olhos, buscar o nosso pensamento junto ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome dele, na busca do conhecimento, na busca de orientação e do amor do Pai. Obrigado, Pai, pela vida que sopra dentro de nós e pela manifestação da luz divina que nos impulsiona na busca das virtudes e do despertar da nossa consciência. Agradecemos de coração por cada página em branco que recebemos todas as manhãs no nosso lar, ao acordar, para podermos colocar em prática os ensinamentos dos dias anteriores e que de alguma forma nós consigamos alcançar o merecimento de sermos chamados de filho do Pai e assim refletir a sua face. Juntos façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Hoje o tema, a gente vai falar sobre a alquimia da palavra, né? E de que forma ela vem trazer bastante informação para a gente no sentido de passar conhecimento, né? Então a palestra de hoje ela é baseada em como foi desenvolvida as pregações de Jesus, tá? Como é que ele desenvolveu essas pregações de forma que ele conseguisse passar o máximo possível de conhecimento para as pessoas que estavam ali buscando conhecimento e auxílio através dele. E não por à toa tem aquela perguntinha ali, né? Como o verbo encarna através do sacrifício e a verdade fala através das nossas feridas, né? A gente entende que não por acaso a gente tem como sala de aula a dor, de alguma forma, mas não é ela que nos ensina, não é ela que nos traz sabedoria, mas é o professor que entra nessa sala de aula para nos ensinar, né? E não é à toa que o desenho que a gente tem ali é o quê? É uma boca com uma espada, né? A palavra ela pode ferir também, vocês não acham? Se a verdade não for usada como deveria ser, ela também pode machucar. Então nós temos que ter o senso e a sensibilidade, claro, né, de poder tratar esse tipo de coisa. E o grande poder da palavra qual que é? É transformar chumbo em ouro, né? Fazer a grande alquimia aí da essência. Então o chumbo está dizendo o seguinte, que quem prega sem ter sido pregado interiormente pelo Cristo gera ruído antológico, não luz. O que quer dizer isso? Então, num primeiro momento, é muito fácil a gente sair pregando um monte de coisa, né? Aquela história do falso moralismo, de querer empregar para o outro a regra da moral, mas ela não vive na gente. Então, isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente cobra muito o outro, mas a gente cobra algo que a gente não oferece. E aí, com que propriedade eu estou fazendo isso? Com qual autoridade eu estou fazendo isso? Por isso que ele está dizendo aqui, nesse ponto a gente ainda é chumbo. Nesse ponto a gente ainda é algo que está clamando por uma transformação. E que transformação que é essa? Nos transformar em ouro. De que forma? A pregação autêntica começa na cessação absoluta do eu psicológico. Quem que é o eu psicológico? É o meu ego. É aquilo que está ainda sendo movido pelas minhas paixões, os meus anseios, os desejos da minha carne. Então eu ainda estou ali preservando o meu eu psicológico, né, a minha vontade em relação à vontade alheia. Então, como ensinou Helena Blavatsky, ela diz que
é preciso dominar a voz do silêncio para que o verbo, no sentido de manifestação divina, ela possa transbordar da transformação alquímica interior. Ou seja, é o nosso trabalho de tornarmos o nosso íntimo cada vez mais iluminado, de forma que consigamos alinhar as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos com as vontades, sentimentos e emoções do Pai. Quando Jesus fala, eu não faço a minha vontade, mas do meu Pai que está nos céus, ele não está deixando de ser ele para servir à vontade de Deus. É que a vontade dele já é a mesma vontade de Deus. Então essa é a grande alquimia que nós temos que trabalhar dentro da gente. É de transformar o chumbo em ouro, né? E aí, ao invés de a gente ter essa quantidade de ruídos aqui dentro da gente, ó, a gente começa a ter harmonia, começa a alinhar as coisas dentro da gente, sem excesso, sem desespero, sem nada, sempre no tempo certo e com paciência. Então, qual é esse grande processo que nós vamos passar e estamos passando, né, para nos transformarmos em ouro, né? É um processo relativamente longo, mas longo no sentido de não distante e não de tempo, mas longo em termos de trabalho. A gente tem bastante trabalho pela frente, que é a cura do gaguejar espiritual. Num primeiro momento, a gente começa a compreender a necessidade de buscar as questões do espírito, buscar a evolução do espírito em si, a evolução moral, a evolução psicológica, e aí a gente começa a ansiar novos conhecimentos, novos degraus, e por assim vai. Aí o que eu tenho? Eu tenho exatamente isso daqui, ó, o gaguejar espiritual, a metáfora do quê? Antes de mover multidões, Demóstenes, ele disse o quê? Encheu a boca de pedras e discursou contra o rugido do oceano para curar a sua gagueira. O que quer dizer isso daí? Você consegue falar com um monte de pedra na boca? Então o que a gente tem que aprender a fazer? Ficar em silêncio. Aprender a ouvir. Mas não ouvir o mundo. Ouvir a quem? Aqui dentro, né? Começar a ouvir aqui dentro. A nossa intuição, o nosso coração, Deus se manifestando dentro da gente. Então é no silêncio que essa transformação ela vai começar a ser alimentada e acontecer. Enquanto eu não silenciar minha boca, eu ainda vou estar ignorante de mim mesmo, ignorante da minha realidade espiritual, ignorante do meu papel no mundo. E isso vai, né, protelando cada vez mais a minha jornada espiritual. Qual é a grande realidade interna que eu tenho que buscar? O aprendiz moderno sofre de uma gagueira do ego. Seu intelecto fala, mas a sua gnose falha. O meu racional, ele fala bastante, porque é fácil eu pregar para o outro aquilo que eu não vivo. Agora, a gnose é a minha sabedoria. Se eu não experimentei nada daquilo que eu estou falando, o que de fato eu sei? Nada, né? Não vou saber de nada. Então, onde que a coisa começa a acontecer? A cura não está no acúmulo de teologia, mas nas pedras duras da disciplina interna. Apenas o atrito contra a própria ignorância lapida o canal da comunicação verdadeira. E como é que a gente se comunica com outros? Quando eu falo outros, eu não digo outras pessoas, eu estou dizendo com tudo ao meu redor. Como é que eu me comunico? Através das minhas vibrações, através dos meus campos energéticos que estão mandando alguma informação. Antes de nós chegarmos a conversar com alguém, a nossa energia já disse para aquela pessoa quem somos nós. E aí, implicitamente, de forma intuitiva, a pessoa ela já sabe o que esperar da gente. Então, tem aquelas pessoas que às vezes aparecem no nosso caminho e tal, e você tem aquele sentido, né? Aquele feeling de meu santo não bateu com o dele. Por que será?
É a energia daquela pessoa que está contrária à minha. Está havendo um embate ali. E implicitamente você está sentindo um desconforto vibracional. Às vezes nem é uma pessoa, é um ambiente que está assim. Você entra no ambiente, você não se sente bem lá e aparentemente não tem nada te incomodando, mas por algum motivo você quer sair dali o mais rápido possível. É a energia do ambiente que não está legal, não está compatível com a sua. E aquilo pode estar, inclusive, te consumindo. Então a gente tem que começar a observar justamente essas questões, porque a nossa insistência naquilo que não está mais compatível conosco, compatível com o nosso campo vibracional, compatível com as frequências da nossa energia, nos provoca o quê? Gagueira espiritual. Porque eu não estou prestando atenção nesse fator, nesse ponto. E aí eu fico insistindo. E aquilo vai o quê? Aumentando a minha dor, a minha dose de sofrimento. Até que chega uma hora eu falo para mim mesmo, não, chega, não aguento mais isso. Está na hora de mudar. Por mais que essa mudança vai exigir de mim muito trabalho, muita dedicação e principalmente disciplina. Se tem uma palavra que muda tudo na jornada espiritual, é disciplina. Essa é a grande força motora das transformações. E aí uma matriz de diagnóstico ontológico. O que seria a ideia de diagnóstico ontológico? É aquilo na tua raiz, no teu princípio que está, de alguma forma, provocando, eu não chamaria de atraso na sua jornada espiritual ou atraso de aprendizagem, mas protelando as suas oportunidades de crescimento. Tendo como fonte a voz, a fonte da voz. O seu ego gnóstico, ele está dizendo o quê? Repetição intelectual de memórias e leituras. O eu fala sobre a verdade. Isso quer dizer o quê? Porque sempre que eu ficar ali insistindo nos mesmos erros, insistindo nas mesmas manias, costumes, eu estou buscando aquele lugarzinho gostoso que todo mundo chama de zona de conforto, que de confortável ela não tem nada, mas eu estou insistindo naquele negócio. E aí eu fico lá. Por quê? Porque aqui é um mundo que eu conheço. Eu tenho certeza que se eu sair desse campo, desse mundo que eu conheço, eu vou encarar novas realidades, novos problemas que não vão cessar os problemas anteriores, mas eles vão se somar. Mas esse é um processo do qual eu preciso encarar, não tem como fugir disso. E como que eu trabalho tudo isso? O Verbo encarnado. Manifesto a ação de Deus dentro de mim através do quê? Da luz que já está dentro de mim, através das virtudes que já possuo. Como? Transbordamento da vivência, começo a experimentar as coisas na minha vida. Eu sou um laboratório. Começo a experimentar essas coisas na minha vida e a verdade fala através do vaso purificado. Quem é o vaso? Sou eu. Eu sou o vaso. Agora, se eu continuar cheio de dogmas, cheio de verdades, que o mundo disse para mim que são verdades e eu acreditei, como é que eu vou receber a verdade pura, a verdade purificada? Eu já vou estar cheio, então qualquer coisa que tentar entrar ali vai transbordar e vai cair para fora. Então eu tenho que me desvaziar desse tipo de situação e me colocar numa condição onde eu possa receber o conhecimento verdadeiro através das experiências que eu me proponho a vivenciar. E aí você tem a relação com as suas sombras, aquela parte sua que você não conhece, mas que está ativamente te conduzindo a os erros, tá? É a sua relação com as sombras. O seu ego vai dizer o que para você? Negação e projeção. Foge dos próprios abismos emocionais. É muito fácil para mim, quando eu me vejo numa situação que me coloca em problema, me coloca, não chamaria de derrota, mas numa condição onde eu falho, e aí eu atribuir a culpa dessa falha, a culpa dessa derrota a alguém ou ao mundo. Eu errei por causa de fulano, eu errei por causa de cicrano e assim por diante. Sempre atribuindo o princípio, a causa daquilo que te levou a sofrer ou perder alguma coisa
a alguém, mas nunca a mim mesmo. Eu não estou assumindo a responsabilidade pelas minhas escolhas. E isso reverbera bastante. Por quê? Porque te impede do melhor momento da sua vida, o momento de aprender com os frutos daquilo que você plantou. De que forma isso vai estar sendo mitigado, né? Qual é o processo de mitigação dessa transferência, dessa função de transferência, essa projeção das minhas responsabilidades para o mundo? A catarse integrada reconhece o grotesco em si para compreender a humanidade. É o que os místicos, os gnósticos e principalmente os esotéricos chamam de espelho de obsidiana, que é onde você não vai ver refletida a sua imagem, você vai ver refletida a sua sombra. E aí é onde você começa a se conhecer de fato. Né? Se nós pegarmos ali, por exemplo, aquele momento antes, o momento anterior do início das pregações de Jesus, né? No início do trabalho messiânico dele, o que ele fez? Antes de começar o trabalho dele, a primeira coisa que ele fez foi jejum. Jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. Mas que jejum era esse? De comida? Não. Jejum do mundo. Do mundo. A gente não falou da questão do silêncio, ficar em silêncio? Esse é o jejum do mundo. Quando eu fecho a minha boca, eu estou em jejum do mundo. Eu não estou mais me comunicando com o mundo, eu estou tentando me comunicar comigo mesmo, no sentido de fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, de levantar todas as questões que ainda têm uma influência dentro de mim. E isso vai gerar a catarse integrada, aonde eu passo a reconhecer as falhas que eu possuo. Esse é o grande passo. É aí onde eu quebro a inércia, aqui onde tudo começa a mudar na minha vida. Aí eu começo a compreender o outro. Aqui, justamente nesse ponto, eu começo a cumprir a primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente tem que tomar um cuidado na interpretação disso daí, porque o nosso conhecimento dito moderno entende que pobre de espírito é um termo um tanto até meio pejorativo, depreciativo, e não é por aí, tá? Pobre de espírito é aquele que só tem aquilo que necessita, não tem o supérfluo. E o que o espírito necessita? A única coisa que ele necessita: amor. Pobre de espírito é aquele que sabe quem ele é, mas principalmente quem ele ainda não é. E é aqui onde eu vou descobrir isso. A partir do momento que eu começar a reconhecer o quê? As minhas sombras. Aí eu me torno humilde. Aí eu me torno uma pessoa lúcida. Porque eu sei quem eu sou e principalmente quem eu não sou. É muito fácil nós adorarmos, gostarmos e fazer holofotes de títulos. Né? A pessoa até ela insere o título que ela adquiriu na vida no nome dela. Não, eu quero que me chamem de doutor, eu quero que me chamem de excelência, eu quero que me chamem assim. É esse o ponto. Qual é o estado dos véus que nós criamos para nós? Né? O que seriam esses véus? Seriam as ilusões que a gente cria para nós mesmos. Olha o quanto eu sou bom, olha o quanto eu sou o máximo, olha o quanto eu sou querido, olha o quanto eu sou amado. Vamos lembrar de uma parábola muito curiosa que cai bem aqui com essa questão. A parábola do filho pródigo, vocês lembram? O que acontece na parábola do filho pródigo? O filho, cansado ali de trabalhar no campo junto com o pai, com o irmão, falou: pai, vamos fazer o seguinte, eu não quero continuar minha vida aqui no campo e tal, o senhor me adianta aí a herança que me deve, né? E aí eu vou seguir minha vida. O pai aceitou, deu para ele a herança que era devido a ele e ele caiu no mundo. Bebedeira, foi curtir a vida. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigo, mas quando o dinheiro acabou, o que aconteceu? Ele se viu sozinho. Ele não tinha nem teto, não tinha nem água para ele beber.
O que ele fez? Ele voltou para a casa do pai. O que aconteceu quando ele voltou para a casa do pai? Ele disse para o pai: ó pai, pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno de que me chame de filho, mas me aceite como teu servo, para que assim eu possa servi-lo e ter um lugar para eu morar e um dinheiro para o meu sustento. O que o pai fez? O pai recebeu o filho, fez festa, mandou matar o melhor bezerro dele lá e fez uma festa e deu essa festa para o filho. Sob o olhar do mundo, isso não foi justo. Poxa, o outro filho ficou em casa se dedicando, resiliente à vontade do pai, e o cara dá uma festa para o filho que caiu na esbórnia. Mas sob o olhar de Deus, foi justo isso? Por quê? Ele aprendeu, ele reconheceu o próprio erro, ele viu que ele estava equivocado. Vocês entenderam como é que funciona o karma? É assim que funciona o karma. Uma passagem de Jesus que fala assim: quando um filho realmente, uma criatura realmente se arrepende, a mão de Deus inclina sobre a cabeça dessa criatura. Sim. Existe um arrependimento sincero e honesto. Pegando o gancho, arrependimento não é um sentimento, tá, gente? Arrependimento não é uma emoção e nem uma palavra dita. Arrependimento é transformação. O reconhecimento do erro. Se eu reconheço o erro, eu não vou cometer esse erro de novo, correto? Então não é um falar, me arrependi de ter feito isso, 5 minutos depois está fazendo de novo. Não é assim. Arrependimento é transformação. É, exatamente. Arrependimento é transformação. Eu mudo a forma de enxergar o mundo. Porque daquele jeito que eu estava vendo, eu vi que eu estava equivocado. Né? Então, nessa questão do filho pródigo, quem é o filho pródigo? Não somos nós? Que em algum momento lá atrás, a gente virou para Deus e falou: Deus, ó, me dá aí todas as virtudes que me são cabidas e eu vou cair no mundo através das minhas próprias experiências. Não quero mais ficar debaixo do seu teto. Aí Deus fez o quê? Me individualizou como uma centelha divina, me deu todas as virtudes que ele tem e falou: você tem um livre-arbítrio, vai e tem as suas próprias experiências. Qual o caminho que nós estamos fazendo? Não estamos voltando para o Pai? Não é isso que está acontecendo? Nosso processo de evolução espiritual não é o retorno para o Pai? Como você acha que Deus vai nos receber? Estamos só gastando os talentos de Deus. Estamos só gastando os talentos que Ele deu para a gente. Então, é um processo de aprendizado, de desenvolvimento das experiências de sabedoria. É isso que eu estou fazendo. E aí você tem o quê? Os impactos, que é a fala serve à vaidade e ao apego à autoimagem de mestre. A gente se acha senhor da verdade, a gente se acha conhecedor da vida. Muitas vezes, uma criança tem muito mais a nos ensinar do que nós a ela. Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes. Não à toa que Jesus fala: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí tem muita sabedoria só nessa frase, tem muita coisa a se aprender somente nessa frase. Tá? Qual é o grande verbo encarnado aqui? Os rasgados. A comunicação direta com o mundo espiritual opera sem o filtro da ilusão. Não tem ilusão no processo espiritual. A gente não fica criando rótulos para nós, ou crenças de que eu sou assim, que eu sou assado, que eu pertenço a isso ou aquilo. Não tem isso. Então isso daí, ó, é direto. A minha comunicação com Deus é direta. A manifestação que Ele tem em mim é entre Ele e eu. Então isso é importante ser dito. Lá em Mateus, capítulo 4, a gente tem a câmara de pressão do deserto, né? É onde você passa pelas 3 fases aí da tentação, né? São as 3 tentações de Cristo. A falsa preparação, que é o deserto, ele não é um retiro passivo, ele é a fornalha da provação. Tá? Por que o deserto não é um retiro passivo? Ninguém entra no deserto porque quer, ou entra.
Ninguém se isola porque quer. Faz porque é preciso. Então é necessário o quê? Eu tomar uma decisão para me colocar nessa situação. Senão nada acontece. Se não existe uma decisão partindo de mim, se eu não for ativo nas minhas escolhas, se eu simplesmente seguir, né, o movimento, aí nada vai acontecer. Agora, se houver essa escolha, começa o processo. Então eu tenho que ser ativo, né, nesse momento. A grande fornalha de pressão, o que acontece ali dentro? A fome, o pináculo e a montanha não são eventos externos. Vocês lembram as 3 tentações de Cristo? O primeiro foi transformar a pedra em pão. O segundo foi levado em cima do templo onde foi oferecido a ele adoração. E no terceiro ele foi levado para o monte, onde foi apresentado todos os povos do mundo e falou para ele, se você se ajoelhar perante os meus pés, eu permito que você reine sobre todos eles. Então está aqui, a fome, pináculo e a montanha. Não são eventos externos. Então essa passagem ali que mostra, logo ali no deserto, que Jesus passou essas 3 provações, não são eventos externos. Então a gente não toma aquilo por literal. Tanto que, quando Jesus é inferido de transformar a pedra em pão para saciar a fome dele, qual foi a resposta dele? Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. O que isso quer dizer? Que o que foi oferecido para ele não foi a comida da carne, foi a comida do Espírito. Mas a comida do Espírito, ela provém de Deus. O que é do Espírito, o que é da carne é da carne. Os dois não se conversam. A mesma coisa é a questão do templo. No templo ele foi colocado que, se jogue daqui de cima e os anjos do seu pai vão te pegar lá embaixo. O que vai acontecer? Todo mundo vai ver isso e vão levantar ídolos para te adorar. O que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus se colocou na condição de Deus? Quando ele fala não tentarás o Senhor teu Deus, ele está dizendo o quê? Ele está falando para a própria sombra dele. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Criador. Não o contrário. Então é a mim que você tem que obedecer, não eu te obedecer. E por último aqui o vaso esvaziado. O logos, o verbo que está agindo dentro de mim, ele exige um espaço livre da vaidade. Então eu tenho que começar a tirar a vaidade dentro de mim. Eu tenho que começar a eliminar isso dentro de mim. Apenas após a fusão de vontade, o Cristo interno está autorizado a falar. Lembra quando Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim? De quem que ele estava falando? Dele mesmo? Que nós temos que adorá-lo? Nós temos que segui-lo? Nós temos que criar religiões em nome dele? Ele está dizendo o seguinte, você é o seu caminho, você é a sua vida, você só vai ao Pai através de você. Você é só luz. Você só encontra o seu caminho se você iluminar ele. Do contrário, você está na escuridão. Se você está na escuridão, você não enxerga para onde você está indo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Esse é o grande ponto aqui. Então você tem que despertar o Cristo interno. E isso só vai acontecer quando você abrir mão da vaidade. Mas vocês compreendem essa ideia de abrir mão da vaidade? O que é abrir mão da vaidade? Não vamos pegar a vaidade na sua manifestação mais material que existe. É o negar a si mesmo, no sentido de não de me obstruir, mas de que eu sou parte do todo e o todo faz parte de mim. Mas não de eu me obstruir
em relação ao todo. Não. É aquela velha história, ninguém dá o que não tem, certo? Não tem como a gente dar o que a gente não possui. Então eu sempre vou estar pensando em mim. Mas não no sentido de primeiro, naquela ditado, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então não nesse sentido, mas no sentido de se eu vou oferecer amor às pessoas, primeiro eu tenho que dar amor para mim. Porque se eu não tiver para mim, eu estou oferecendo o quê? Amor? Como é que eu dou amor para alguém se eu não tenho nem para mim mesmo? E aí isso vai ter outros nomes que erroneamente o mundo entende como amor. O amor ele não possui, ele não gera ônus nem dívida. Amor é dar, é doação, não é moeda de troca. Isso é importante falar. Vamos falar um pouco sobre a catabases, né, que é a exigência para guiar, tá? O que isso quer dizer? Nenhuma voz adquire peso sem antes testemunhar o abismo. O que vocês entendem sobre isso? De que forma as minhas palavras terão autoridade na consciência de vocês se eu não tiver testemunhado o abismo de mim mesmo? É experiência. Quem nunca tropeçou na vida? Quem nunca caiu? Quem nunca fez escolhas ruins? É isso que nos traz experiência, é isso que nos traz sabedoria. Então, é equivocado a ideia de que somente é sábio aquele que aprende com o erro do outro. Não tem como você aprender com o erro do outro. Se não foi você que errou, você não sabe a dor que aquilo pode te gerar. Você vê que o outro sofreu, então você já subentende que, aquilo ali não é bom. Isso não é sabedoria. Isso é raciocínio lógico, tá? Isso é intelecto, não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria é completamente diferente. Agora, como é que eu vou compreender o quão ruim aquelas escolhas foram se eu não experimentei o resultado que elas vão dar? Não sei. Olha o que ele fala aqui, sobre a arquitetura do inferno. Tá? Para quem leu a Divina Comédia, Virgílio possui o quê? Autoridade para guiar o Dante unicamente porque o quê? Ele já conhece o inferno. Na história lá, Dante ele quer ir até o último inferno, são 9 infernos, ele quer ir até o último inferno para ver se ele consegue descobrir onde que está a amada dele. Só que ele não sabe o caminho, ele precisa de um guia. Quem é esse guia? Virgílio. Por quê? Porque ele já esteve lá. Cada um de nós aqui não tem um mentor? Pelo menos um, nos orientando, dando auxílio para a gente, ainda que a gente não tenha aí um contato direto, né, do jeito que eu estou tendo com vocês, mas a gente não tem alguém ali tentando nos orientar sempre. E o que deu autoridade para ele nos orientar? Ele também não encarnou? Ele também não passou por aqui? Também, né? Então ele tem essa autoridade. O aprendiz só pode orientar o outro se já caminhou pelas próprias trevas. Qual é a grande tragédia humana? Dostoiévski diz o quê? Que a voz que transforma não nasce da pureza ingênua, mas da compreensão profunda. Confrontar o grotesco interior confere o quê? A palavra, o seu poder de ressurreição. Então, por quantas vezes no dia ou na semana você olha para si mesmo e começa a se questionar das escolhas que você fez nessa semana? Isso muda tudo. Como é que eu elimino esses 3 véus da minha vida, nessas 3 ilusões que a gente cria? A primeira delas, o apego. O apego é brabo, né? A dependência da aprovação e da identidade de orador queima no esvaziamento. Eu tenho que me esvaziar de mim. Eu tenho que tirar a vaidade e o ego de mim. Quando eu falo, eu não falo por mim, não pelo que eu sei, mas por toda a sabedoria
e conhecimento que foi gerado e eu sou apenas um instrumento para isso. Né? A gente, principalmente, né, no meio espiritualista, né, a gente vê um monte de médium aí recebendo louros, né, absurdos. Não, eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu sou o máximo e tal. Quem será que está orientando ele? Porque se ele não fez isso daqui, ó, não eliminou o apego, se ele faz muito teatro com a própria imagem, será que não tem um ego forte ali falando? Tá? A mesma coisa para a ilusão. Ó. O que diz a ilusão? A crença de que a eloquência substitui a virtude. A queima do que? Na auto-observação. Para eu derrubar a ilusão que eu tenho de mim mesmo, eu tenho que me auto-observar. Que aí é o olhar no espelho de obsidiana, onde eu vou ver minha sombra, meus defeitos, e etc e tal. Agora, o que alimenta todos esses caras aqui, tanto o apego como a ilusão? O medo. O medo é o cara que alimenta todo mundo. Pô, Sérgio, mas tem como eu tirar o medo da minha vida? Não, não tem como você tirar o medo da sua vida. O que dá para fazer é tirar o poder que ele tem sobre você. Ele não te controla. Se você usá-lo sabiamente, você vai conseguir colocar ele como o quê? Como literalmente um sensor de alerta, onde vai te deixar mais atento, mais, como é que eu diria? Mais fiscal de si mesmo, das escolhas e principalmente dos seus próprios pensamentos, para que você não dê oportunidade para aqueles que te desejam mal, tá? Então o medo é o quê? A recusa em expor as próprias fraturas, queima na vulnerabilidade e sacrifício. Todo mundo erra, todo mundo é falho, não tem ninguém perfeito, mas todo mundo quer, né, ser lembrado como o forte, né, o herói, né? E aí a gente vê literalmente todas as histórias de herói que a gente tem na humanidade, né? Principalmente os heróis em quadrinho. Em algum momento da história deles, nem eles acreditavam nele mesmos, até chegar aquele momento que, opa, só depende de mim, agora eu tenho que partir para o sacrifício, ele vai lá e faz, acontece. Todos os heróis são assim. Já pararam para analisar que o Batman, ele é a versão, digamos assim, honesta do Coringa? Batman e Coringa é a mesma pessoa. Não são dois antagônicos, é a mesma pessoa. Batman e Coringa. É só olhar. Coringa, ele não está querendo dinheiro, ele não está querendo poder. Qual é o desejo do Coringa? A grande obsessão dele? Provar que todo mundo é corrupto. Essa é a grande obsessão dele. Em qualquer quadrinho do Batman que você pegar lá, você vai ver isso. Qual é a grande obsessão do Batman? Provar que existe honestidade e bondade nas pessoas. E isso faz com que vale a pena defendê-las. Esse é o ponto. Tá? Então a gente tem que analisar essas coisas com um pouco mais de profundidade. Tá? Principalmente nessa, a gente pegar aí, que explica bem essa questão, pegar as histórias infantis, né? Alice no País das Maravilhas, você vai ver lá que todos os personagens que tem na história são elementos da própria consciência dela. Pinóquio. Quem é o grilo falante? A consciência, é o cara que está cobrando ali, pô, você tem que fazer o certo, esse caminho está errado. E não à toa, em algumas partes da história ali, algumas coisas acontecem que está ligado diretamente com a realidade. Como, por exemplo, o que acontece com o Pinóquio quando ele mente? O nariz cresce. Tudo o que nós fazemos que não é natural à nossa vibração, à nossa essência espiritual, o que acontece com o nosso campo vibracional? Ele se deforma. Percebeu que é igual? Você perde a sua essência. Você se deforma. Quando o Pinóquio vai para a ilha
dos prazeres e vai ficando muito tempo lá brincando, comendo doce, não sei o quê, só fazendo o que ele gosta, o que acontece com ele? A cabeça dele começa a virar uma cabeça de burro, não é? Ele perde a forma dele de boneco ali e aí a cabeça dele vira um burro. Para nós, o burro é uma figura que representa o quê? A ignorância. Se você só alimenta os prazeres da carne, você nunca vai ser sábio. Você vai passar eternamente um escravo. Isso não muda. Então, você não vai ter experiência para te provar, né, a sabedoria. Então, esses véus não são apenas obstáculos, são um material alquímico que deve ser queimado para sustentar a luz da sabedoria central. Ou seja, você vai passar por isso daqui, você vai ter medo, você vai criar ilusões a respeito de si mesmo. Por quê? Porque tudo isso daqui é combustível para transformar você no quê? Num sábio. Tudo isso daí é combustível, então você tem que passar por isso daí. Agora, como você vai lidar com isso e quanto tempo isso vai exigir de você para você trabalhar isso dentro de si, aí a escolha é sua. Você vai precisar uma, duas, 3, 10 mil vidas para você trabalhar isso aqui, não importa. Mas você vai passar. Essa é uma questão fundamental. Então, esvaziamento de mim mesmo. Então, se eu já conseguir me tornar lúcido, que é a primeira bem-aventurança, aqui eu vou fazer o quê? A segunda bem-aventurança, começar a ter compaixão para com o outro. Porque aí eu não sou mais o elemento único da minha vida, eu sou parte de um todo. E se o todo está sofrendo, eu também estou. Isso é ter compaixão. E aqui, ó, a autoobservação, a ilusão. E aí aqui é a última bem-aventurança. A última bem-aventurança exige de nós ética. Faça com o outro aquilo que você quer que seja feito a ti mesmo. Só que para eu chegar aqui, eu tenho que eliminar todas as outras 7. Eliminar não, eu digo despertar todas as virtudes das 7 bem-aventuranças anteriores. Senão eu não consigo ter ética nunca. É possível ter ética sendo egoísta? Não. Eu tenho que ser primeiro humilde. É possível eu ter ética sem ter compaixão para com o próximo? Como é que eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero que seja feito para mim? Se o outro para mim não tem o menor valor. Não dá. A grande equação da transubstanciação. Bom, o mito de Orfeu, né? Vocês conhecem lá, né, a tragédia grega lá e tal. Orfeu, a música de Orfeu, ela só adquiriu o poder de domar as feras após ele descer aonde? Ao Hades, que é o quê? O inferno dos gregos. E ser dilacerado pela perda. O que ele perdeu lá no inferno? Orfeu, digamos assim, que a amada dele morreu, e aí ela foi levada para o Hades. E aí ele foi lá implorar para Hades libertar ela, deixar ela voltar para o mundo dos vivos. E aí ele tocou a harpa para o Hades gostou e tal, falou, pô, muito bom. Tal, eu vou deixar você levar ela com uma única condição. Você vai na frente, ela vai atrás, e até vocês saírem do Hades, você não pode olhar para trás para olhar para ela. Feito? Feito. E assim foi. Ele caminhou na frente, e ela caminhou atrás. Ele não olhou para trás em momento algum. Quando ele parou de ouvir os passos dela, ele olhou para trás. Foi aí que ela ficou. Essa foi a perda dele. Não tem um ditado que diz o combinado não sai caro? Não é à toa, tá? Bom, a sombra, ela é o ventre da empatia. É da sua sombra que vai nascer a empatia. Porque se você não olhar para ela, você nunca vai ser compassivo, empático para com o outro, tá? A grande renúncia de Odin, aí vem um sacrifício, tá? Odin, lá na mitologia nórdica, ele fala o quê? Odin sacrificou o próprio olho
e pendurou numa árvore, que é a árvore da vida, por 9 noites, ferido por sua própria lança, para conquistar o quê? O verbo. O verbo é sabedoria. O conhecimento exige sacrifício de si mesmo. Eu só não vou adquirir conhecimento quando eu me coloco nas experiências da vida que vão me ferir o corpo e a alma. Nós só evoluímos através da tentativa e erro, não tem outro jeito. Então eu só vou aprender quando eu erro. Então nosso objetivo não é acertar, é errar. É isso que vai propulsionar a gente para a frente. Então, a grande pregação verdadeira, ela custa o sacrifício de si mesmo. De que forma? Sem a dilaceração do ego, a palavra carece da magia operatória. Se eu não ofereço meu ego em sacrifício, a minha palavra não tem o menor peso. É o famoso da boca para fora. E o pior, né? Quando chega no outro, entra aqui e sai ali. Então, se não tem vivência, aquilo não tem a menor energia de reverberar no outro. Já começa aí. Então, a grande abertura do olho, do coração, o que é? A sensibilização da mensagem não é uma técnica de oratória. O que comove não é a técnica que está sendo utilizada para comunicar, mas é a ativação de um órgão espiritual latente, é energia. Energia, tudo é energia, inclusive a palavra, tá? Segundo a tradição esotérica, ela diz o quê? Que o conhecimento, como o prajna, no budismo ou no pontos do hermetismo. Este é o sentido que permite perceber a faísca divina oculta no espectador. Todo mundo tem aí a sua fagulha divina dentro de si. Então, quando aquilo que você fala se está embasada com o quê? Com a sua vivência, experiência e o seu olhar de vida, está levando junto consigo o que? A sua própria energia, a sua assinatura de existência, a sua própria luz. E vai entrar de encontro com a luz do outro. Pode não despertar a consciência dele agora, mas a sementinha foi plantada. Lá na frente, essas palavras de hoje vai fazer algum sentido, que pode não fazer hoje. Mas lá na frente vai fazer algum sentido, tá? E aí vem a grande mecânica interior, que é o quê? Quando o olho do coração ele se abre, e aí onde está que eu chamo aí de terceiro olho, a gente fala, né? O pessoal fala muito na internet do terceiro olho, que é aí o chakra frontal. Não, o chakra frontal não é o terceiro olho. O chakra terceiro olho é o cardíaco, está no coração, tá? Então, o terceiro olho, quando ele se abre, a pregação torna-se comunhão. Quando eu vou pregar ao outro, eu estou me unindo ao outro. É comunhão. Você não fala para o outro, o Logos fala em sua própria imagem refletida no outro. A gente não fala na prece de Caritas que nós devemos buscar e nos elevar a tal modo que sejamos reconhecidos como o reflexo de Deus? Não está lá na prece de Caritas? É exatamente isso daqui. Quando eu vou passar sabedoria para alguém, essa sabedoria não é minha, mas é a manifestação de Deus através da minha palavra e da minha experiência, para que eu consiga ressonar na frequência do outro e trazer ele para uma amplitude de frequência maior, mais elevada. E assim aumentar a egrégora de seres mais iluminados. Não que eu seja iluminado, não, mas eu estou me servindo de instrumento. E a fala do rio, né? Que quer dizer o quê? O conhecimento pode ser comunicado, mas a sabedoria não. Essa é a grande diferença de conhecimento e sabedoria. A sabedoria só pode ser vivida. É o único jeito. Sabedoria é vivência. Então, a comunhão dos opostos. Segundo Siddhartha, ele encontra a pregação perfeita no murmúrio do rio. Esta voz só é compreendida por quem já amou, já errou e sofreu o suficiente para integrar os opostos.
O orador perfeito não transmite ideias, ele emana uma frequência alcançada pela vivência profunda. Eu não estou transmitindo ideias para vocês. Eu estou tentando mostrar para vocês coisas que eu vivi, coisas que eu experimentei. Obviamente, vocês não vão compreender do jeito que eu compreendi, porque suas vivências, suas experiências são diferentes. Mas, mais uma vez, a sementinha foi plantada. No momento que vocês experimentarem determinadas coisas na vida de vocês, vai vir aquela memória lá do inconsciente, pum, olha, lá atrás aquele cadeirante meio doido falou aquele negócio assim, agora isso faz sentido. Exatamente. Jesus não falou que aliviar para ninguém. Pegue a sua cruz e me siga. Não vou carregar nada. Pega o seu e me siga. Por quê? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né? A grande geometria da verdade, né, de alguma forma articulada. Olha que curioso. O que é em cima é igual ao que é embaixo. Tá? O grande princípio hermético. Ó, o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Então, do jeito que é lá, é aqui. Tá? A grande lei refletida. A pregação externa jamais será profunda que a ordem interna. Tentar fabricar palavras divinas com uma mente fraturada pelo ego é violar a lei. Ou seja, aquele que tenta usar a palavra de Deus para benefício próprio, ele está aumentando o seu karma. Né? E aí isso vai reverberar como a colheita é obrigatória. Então, ó, a palavra dita é apenas um holograma acústico de sua realidade interior. Sabe aquela situação que você, sem querer, fala umas coisas assim que simplesmente saiu? Aí você não queria ter dito isso, não queria ter dito, acaba até machucando o outro, dependendo da forma que você falou e o tom que você colocou. Mas, na verdade, o seu ego quis dizer e por isso você disse. Mas ele veio de forma inconsciente, porque teu ego atua mais no seu inconsciente do que no teu consciente. O teu consciente ele ainda tem o filtro da razão para poder soltar para o mundo. Agora o teu inconsciente não tem filtro. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiai primeiro. Para você aumentar o poder que você tem sobre aquilo que dormece dentro de você. O vigiai vem primeiro. E aí, se a gente precisa aí de um roteirinho para poder desenvolver essa pregação, que não vem no sentido de impor ou ensinar os outros, mas usar a minha experiência, a minha vivência e aquilo que eu vivencio em cada dia como régua para aqueles que me observam, não para quem eu estou passando, mas para aqueles que me observam, é isso aqui. Primeiro estágio, esvaziamento de si mesmo. Então é a descida no próprio deserto, o silenciamento das vozes intelectuais e a queima da vaidade através do atrito com a própria sombra. Pronto, só aí você já tem um trabalhão para um punhado de vida, tá? Só esse um aqui. Porque você vai ter que lidar com muitos, a gente chamaria, né, de demônios interiores aí para você conseguir tratar isso daí. Segundo estágio, a sensibilização, onde você começa a ter o albedo, né? O rasgar dos 3 véus negativos, a abertura do prana e permitindo, né, que o teu olho do coração comece a reconhecer o quê? A essência e presença de Deus dentro de si mesmo. Então, só depois que eu comecei a brigar com as minhas sombras e descobrir que elas existem dentro de mim, que eu vou ter a chance de começar a enxergar uma luz dentro de mim. E essa luz pode crescer com a minha vontade, com o meu trabalho, que é a sensibilização. E por último, o transbordamento, onde aquilo parte do meu íntimo e sai para tudo que está fora de mim. Então, essa transubstanciação é o quê?
o Verbo encarnado, ou seja, eu, né, como instrumento da palavra de Deus, instrumento da luz divina, vou fazer o quê? A fala não como discurso, mas como consequência inevitável da transformação do ser. Já não é dito que para todo aquele que é iniciado nos caminhos espirituais, tudo o que disser é um ensinamento? Por quê? Porque é o que ele vive. Então você só vai abrir a sua boca se aquilo realmente for necessário e for contribuir positivamente com a situação que você está vivenciando ou quem está colocando algo para você. Então aí é onde você começa a evitar conflito, atrito, problema, etc. e tal, falar demais, né? Então tudo aquilo que você disser vai trazer uma bênção para a sua vida, de alguma forma. E consequentemente para todos aqueles que de alguma forma estiverem diante da sua presença. O espelho de obsidiana. 1. Se você silenciasse agora a sua vida ainda, pregaria alguma coisa? Perguntas para levar para casa. 2. O que ainda não foi tocado pelo Messias em você? Sua raiva, sua vaidade ou sua indiferença? 3. Você está apenas repetindo crenças herdadas ou está aceitando a dor de reconstruir seu próprio ser? Esse é para doer. E por último, e não necessariamente menos importante, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então, se você não tem ferida, não tem luz dentro de você. O aprendiz só se torna a mensagem quando a armadura que protege o seu intelecto é finalmente desfeita. Isso é importante entender, tá? O aprendiz só se torna uma mensagem quando a armadura que protege o seu intelecto é finalmente desfeita. Por quê? É no intelecto que mora o ego. O que em você ainda não foi pregado. É isso que ele precisa responder ao longo da sua vida, ao longo da sua história, tá? Então vamos fechar nossos olhos, vamos colocar no nosso pensamento, entre nós aqui, uma fogueira enorme, onde nós vamos colocar o nosso totem nessa fogueira, agradecendo a oportunidade de conseguirmos reconhecer alguns dos nossos equívocos, compreender por que nós erramos e buscar a correção, buscar a sabedoria diante da nossa história e do nosso caminho, principalmente para com todos aqueles com quem nós cometemos esses erros, para as dores que ficaram no nosso passado e que de alguma forma, a partir de agora, nós trabalharemos na busca da cura e da cicatrização disso. Que essas dores não mais nos façam sofrer, mas principalmente nos dê sustentação para que não voltemos a nos machucar novamente. E que sejamos abençoados com o amor do Pai, para que através do nosso coração possamos semear essa semente de amor, de carinho, de fraternidade e compaixão para com toda a gente que cruzar o nosso caminho. E assim nos tornemos os jardineiros do mundo, no deserto de todas as outras pessoas. Juntos façamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Vão em paz e tenham uma boa semana.